Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: tem medo do que sente por mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, Ônix. Opção número 2, a ágata verde. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens necessárias para a sua realidade. E vamos tentar descobrir se essa pessoa tem medo do que sente pela gente, tá bom? Opção número 1, ônix. Opção número 2, quartzo verde. Então parem, respirem fundo, se conectem aí com tranquilidade, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o Ônix. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix, vamos ver. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix, vamos ver. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Dependurado. O Dependurado, gente, é uma carta que fala muito da pessoa começando a olhar a situação de uma forma diferente, tá? A situação por um outro ângulo, por um outro prisma. Porque o Dependurado, eu gosto muito dessa carta, eu sempre falo isso, né? Ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Consequentemente, ele está olhando a situação por um ângulo diferente. Quando a gente muda a forma de ver uma situação, a gente muda a forma de encarar ela também. Então o dependurado ele está parado fisicamente falando, mas racionalmente ele está trabalhando. Racionalmente ele está ali matutando as coisas dentro dele, né? Então é uma carta que fala que hoje essa pessoa enxerga o que sente por vocês de uma forma diferente do que olhava e do que como encarava, né, essa situação há um tempo atrás. Vamos ver com as demais cartas o que nos fala aqui a respeito da situação. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix, vamos ver. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix. Mostra pra gente. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com o Ônix. Cortando em 3, deck do meio, nós temos As de Copas, Carro, 10 de Copas, Torre, 9 de Espadas, As de Ouros e a carta bônus desse deck que é o Ganesha, tá? Bom, vamos lá, gente. Bom, vou começar pela carta do corte, que é o Ganesha, que é uma carta que vocês não conhecem. O Ganesha, ele vem como uma carta que fala muito de sabedoria, de racionalidade,
de boa sorte, né? Da pessoa ali tendo uma visão, uma sabedoria diferenciada diante dessa situação. A gente começa com a carta do dependurado, que é uma carta que fala muito da gente olhando a situação por um ângulo diferente, de uma outra forma, né? De um jeito diferente do que a gente estava acostumado a olhar, uma forma diferente do que estava acostumado a agir. Respondendo a pergunta logo assim de imediato, tem medo do que sente por mim? Medo não, pavor, tá? Por que eu falo isso? A gente abre com um as de copas, o transbordar do amor. Ou seja, é tanto sentimento que essa pessoa tem que ela transborda, isso vaza de dentro dela, né? Isso completa ela e completa essa taça e chega a jorrar, chega a vazar. Água no tarô sempre remete a sentimento, a emoção. Existe paixão, existe desejo, existe vontade, essa pessoa vai começar a se movimentar. Vai começar a se colocar de uma forma diferente na situação. Carro. O carro fala muito da gente assumindo posicionamentos, né? Da gente assumindo o controle da nossa vida e conduzindo esse carro para onde a gente acredita que ele deva ser levado. Da forma que a gente acredita que ele deva ser conduzido em direção a um final feliz dessa situação. Olha aqui o 10 de copas. O 10 de copas é a carta do final feliz. Então, essa pessoa está meio parada, essa pessoa está meio estagnada, mas isso está servindo para que ela veja, né, com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade, que ela precisa sim se movimentar e ir em direção ao final feliz dela, porque existe amor aqui envolvido. Existe amor aqui nesta situação, né? Então essa pessoa ela precisa sim usar de sabedoria para se movimentar. Só que eu tenho torre com 9 de espadas e um as de ouros. Ou seja, essa pessoa não tem medo, ela tem pavor, porque vocês tiram a base, vocês tiram as estruturas dessa pessoa. Vocês meio que desmantelam ela internamente, né? Ela perde noites de sono pensando a respeito da situação, ela perde noites de sono pensando a respeito do que está acontecendo, do que vocês estão passando aí. É muito claro aqui que vocês simplesmente destroem as estruturas dessa pessoa. Vocês jogam ali no chão toda a base, toda a estrutura que muitas vezes a pessoa aqui tentava demonstrar, né? Tentava aparentar, e vocês simplesmente chegam e destroem toda essa base. Por isso que ela chega a perder noites de sono pensando a respeito da situação, chega a perder noites de sono pensando aqui no que faria ou como conduziria essa situação de uma forma mais interessante, mais positiva aí. Ela perde noites de sono pensando sim a respeito da história de vocês, da situação de vocês. Só que eu tenho também um as de ouros, né? Ou seja, o as da estabilidade, o as da solidez, o as da firmeza. É muito forte aqui que vocês possam sim ter um início, um reinício, ou... Porque para a gente ter um início, um reinício, gente, a gente não precisa estar separado, tá? As pessoas parecem que não conseguem entender isso. Quantas e quantas vezes a gente tem um reinício de uma situação vivendo essa situação? Então, para se ter um início ou um reinício de uma situação, é fazer com que essa história se desenvolva, com que ela se desenrole de uma forma diferente do que vocês estavam vivendo, né? Então, a partir do momento que essa pessoa começa a assumir para ela mesma, começa a ter uma visão diferente da situação, vocês podem ter aí um desenrolar dessa situação, as de copas, as de ouros e carro, diferente do que estava sendo levada aqui a história de vocês. Então, se tem medo do que sente por vocês, tem muito, tá? Porque ela tá vendo aí que provavelmente as coisas vão mudar, as coisas vão começar a caminhar de uma forma diferente, com muito amor e se caminhando sim para uma estabilidade, uma solidez, uma firmeza que muitas vezes, a princípio, provavelmente quando essa pessoa começou esse envolvimento, ela não esperava, porque a torre é uma carta de quebra de expectativas, né? Então, para a grande maioria, começou essa relação
Ah, vou lá, vou pegar, vou ficar, e depois saiu andando. E a coisa realmente mudou a situação. A coisa não está mais se desenvolvendo ou se desenrolando do jeito que essa pessoa acho que planejava, né? Ou seja, as coisas aí viraram de cabeça para baixo. E ela está sendo obrigada a olhar a situação por um ângulo diferente. A grande maioria aqui se envolveu, mas nunca acreditando que iria se envolver. A verdade é essa. Provavelmente começou a ter uma aproximação aí de vocês, mas com a intenção de pegar, a intenção aí de ficar, do que se envolver. Só que aí a vida vem, dá uma rasteira, joga a gente no chão e pendura a gente de cabeça para baixo, e acontece isso. Aí essa pessoa se vê apaixonada, essa pessoa se vê amando, e essa pessoa se vê querendo algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro, e vendo que ela vai ter sim que se conduzir, que ela vai ter sim que ir em direção a poder fazer isso. Porque vocês tiram totalmente o chão aí dessa pessoa. Vocês totalmente desestruturam emocionalmente essa pessoa, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, eu agradeço. Sugestões de tema é só deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, é só entrar em contato que eu passo as informações necessárias via WhatsApp, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o Ágata Verde. Vamos lá? Sai o Ônix, entra a Ágata Verde. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a Ágata Verde, Mago. Gente, o Mago é uma carta de ação, é uma carta de movimentação. O Mago, ele fala o seguinte: essa pessoa muitas vezes enxerga vocês de uma forma única, de uma forma especial, de uma forma muito exclusiva aí na vida dele ou dela. Só que o Mago fala que nós temos nas nossas mãos todos os elementos necessários para fazer as coisas acontecerem, para fazer as coisas fluírem. Basta a gente também materializar, né, plasmar, jogar para o universo aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Então a energia do Mago, ela fala assim pra gente: ó, vocês têm nas mãos de vocês todos os elementos necessários para fazer as coisas acontecerem. A espada, que é um naipe de espadas que representa o elemento ar. A moeda, que é o naipe de ouros que representa o elemento terra. O pedaço de pau, naipe de paus, elemento fogo. E a taça, naipe de copas, elemento água. O mago, ele tem os 4 elementos nas mãos dele: fogo, terra, ar e água. E ele é o 5º elemento, que é o éter e o espírito. Ou seja, todos os elementos estão ali à disposição do mago para que ele possa manipular esses elementos e conseguir o que ele quer. Como que ele faz isso? Através dos pensamentos. Então ajudem também para que a situação aconteça pensando positivamente a respeito dela. Essa pessoa vê vocês de uma forma muito única, muito especial e muito exclusiva aí na vida dele ou dela, tá bom? Vamos ver agora a situação. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a Ágata Verde, vamos ver. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Embaralhado. Tem medo do que sente por mim? Para quem se conectou com a Ágata Verde.
2 de paus, eremita, 3 de espadas, 8 de espadas, 10 de copas, 2 de espadas. E a carta do corte é um 7 de ouros. Lógico que tem medo. Tem muito, não é pouco, não, tem muito. Por que que essa pessoa tem medo do que sente por vocês? Porque ela não sabe o que fazer. Desculpa, ela não sabe que rumo seguir, qual o caminho tomar, qual a direção que ela deve pegar nessa situação. Primeiro, ela enxerga vocês de uma forma muito única, muito especial, muito exclusiva na vida dela, que é o mago. Só que eu abro o jogo com um 2 de paus e agora o que eu faço? Eu vou por aqui ou vou por ali? O 2 de paus é uma carta que fala muito de dúvida. Geralmente ela é representada por um andarilho que está vindo ali por uma estrada e ela se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Não pode ficar parado como um 2 de paus. A gente até usa esse termo, né? Tá aí parado como um 2 de paus. A pessoa ela sabe que ela tem que se movimentar, mas ela não sabe como fazer isso. A maioria aqui está afastado. A gente vem aqui com a carta do eremita. O eremita é uma carta que nos fala muito de saudade, de nostalgia. E essa pessoa buscando aí uma orientação, buscando ali uma luz no fim do túnel, buscando um entendimento maior diante da situação que é vivida. Porque o eremita sempre fala da gente procurando respostas, né? Da gente procurando ali um entendimento diante do que a gente está passando, diante do que a gente está vivendo. E essa pessoa está sofrendo. Porque a gente tem aqui ao lado 3 de espadas, a carta do coração ferido, a carta do coração machucado. Como eu falei, muitos estão afastados e essa pessoa está sofrendo por esse afastamento. Aí muitas vão responder assim, mas estamos afastados porque ele quer, porque foi ele que se afastou. Tá, mas isso não quer dizer que a pessoa não está sofrendo por isso, só que ela não sabe o que fazer, gente. Olha o 2 de paus aqui. A carta das dúvidas, mesmo ela sofrendo, mesmo ela ali se machucando, mesmo tendo sido por decisão dela esse afastamento, ela não sabe o que fazer, ela está perdida. Ela está ali sem saber se ela vai por esse lado ou vai pelo outro. Olha aqui, 8 de espadas. A mente dessa pessoa sabota ela tremendamente. Essa pessoa tem muitos medos, muitos traumas, muitos bloqueios que vêm de muito tempo, que pode ser de infância, de adolescência, de juventude, até mesmo de vidas passadas, que fazem com que ela não veja as coisas com claridade e objetividade e que também não se movimente. Olha aqui a pessoa toda enrolada numa faixa. Ela está presa, ela está parada dentro da própria mente dela. A mente dela puxa o tapete, a mente dela faz com que ela não se movimente. Ela tem muito medo do abandono, ela tem muito medo de ser abandonada, ela tem muito medo de tomar o caminho errado. Ela quer ter um final feliz, ela tem sentimento por vocês? Tem, olha aqui o 10 de copas. 10 taças intactas, 10 taças em pé, fala de muito sentimento. Como eu sempre falo, para muitos tarólogos é a carta que mais fala de sentimento, para mim sempre foi o 2 de copas. Mas é uma carta que fala de muita emoção, da gente querendo ter um final feliz dessa história, a gente querendo permitir que essa história aconteça. Só que eu venho de novo com a autossabotagem. Olha aqui o 2 de espadas. Olha aqui, as duas figuras vendadas, as duas figuras com os olhos fechados, né? Ou seja, essa pessoa não vê, ela não enxerga as coisas com claridade e objetividade. A mente mente. A mente dela sabota, a mente dela puxa aí o tapete dela, fazendo com que ela não se movimente, com que ela não se coloque diante da situação. Ela está sofrendo, mas os medos dela de sofrer mais ainda é muito grande. Então ela acaba ficando ali parada, estagnada, presa numa situação sem se movimentar. Tá? A nossa carta do corte é um 7 de ouros. O que é o 7 de ouros? Tudo na vida da gente tem um momento certo de acontecer. Tudo na vida da gente acontece no momento certo. A fruta tem que estar madura para ser colhida. 7 de ouros. Uma pessoa que está ali olhando para uma árvore que tem essas 7 moedas aqui, né? Penduradas, mas ela não está pegando nenhuma, porque essas moedas estão representando frutas, né? E essa fruta não está madura. Não adianta você tirar
uma laranja verde do pé e querer chupar, porque você não vai conseguir. Ela vai estar pequena, ela vai estar ácida, ela vai estar azeda, vai parecer um limão, não uma laranja. Então não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois. Não adianta a gente querer que as coisas se façam no momento que a gente quiser, né? As coisas vão acontecer na hora que elas estiverem prontas para que isso se faça. E eu acredito que aqui ainda demora um pouquinho, sim, para essa pessoa se posicionar diante dessa situação. Ela está procurando ainda respostas ao eremita. Ela está buscando ainda um entendimento melhor da situação, porque ela carrega dentro dela muitas dúvidas, muitos medos, muitos bloqueios, muita autossabotagem, para que ela possa vir a ser feliz na vida, para que ela possa viver esse amor com toda a completude, com toda a força, com toda a intensidade, tá? Mas aqui ela tem por vocês uma sensação muito única. Ela tem por vocês um entendimento muito diferenciado, a forma de ver vocês, do que vê as outras pessoas, tá? Mas respondendo a pergunta, tem medo do que sente por mim? Tem, e tem muito. E sofre por ter esse medo. Porque muitas vezes é aquela velha situação, né? A pessoa está numa situação desconfortável, mas mesmo assim ela não faz nada, né? Como dizia o meu nono aí, se é de ter sobre a bolsa, urla que fa male, mas não se alça. A pessoa está numa situação que é desconfortável, ela está numa situação que é dolorida para ela, que está machucando, que está trazendo sofrimento, mas mesmo assim ela reclama que tá sofrendo, ela berra ali que está fazendo mal, mas mesmo assim ela não se posiciona, mesmo assim ela não faz nada para melhorar, porque simplesmente não sabe o que fazer, não sabe qual rumo, qual caminho tomar. Então aqui precisa sim amadurecer para que ela possa também se posicionar e colher tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi desejado aí para a vida dela, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias. Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Até a próxima. Tchau, tchau.